Pessoal, nós vamos resolver então as questões Q9 e Q13 do capítulo 15 do livro Química, uma abordagem molecular. Nivaldo J. Tro é o autor, tá certo? No caso, a terceira edição, a edição americana mais recente, pelo menos que eu encontrei, é a quinta edição, tá certo? Mas em português, até onde sei, a edição mais recentemente traduzida é a terceira edição, tá certo? De toda sorte, essa numeração é a numeração da terceira edição, ok? Vamos lá então. Bom, Q9 então nos diz o seguinte: considere duas soluções aquosas de ácido nitroso, HNO2. Né? A solução A tem concentração de 0,55 molar e uma solução B tem uma concentração de 1,25 molar. E aí vem quatro afirmações na sequência para você assinalar qual é a correta. Tá certo? As afirmações fazem referência ao grau de ionização e ao pH. Né? Então nós precisamos primeiro calcular, tá certo? Para calcular o pH, nós precisamos do Ka do ácido nitroso, né? 4,6 vezes 10 a menos 4 é o valor que o próprio livro traz, tá certo? Então vamos lá. Detalhe, né? O ácido nitroso, pela sua própria fórmula, é um ácido monoprótico, né? Se dissocia, perdão, em íons H+, e NO2-. Então, a concentração de H+, e a concentração de NO2- são iguais. Então, Ka, que é igual a 4,6 vezes 10 a menos 4, é igual a X, já que eu não sei qual é a concentração de H+, vezes a concentração de NO2-, mas as duas concentrações são iguais. Então, X2 dividido pela concentração no equilíbrio do ácido nitroso, visto que Ka é uma constante de equilíbrio. Né? Mas, como a constante de equilíbrio é da ordem de 10 a menos 4 e a concentração inicial é relativamente elevada, 0,55 molar, nós vamos assumir que no primeiro momento, né, e o cálculo na sequência vai mostrar que está correto, nós vamos assumir então que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Fazendo então os cálculos, X, que é a concentração de íons H+, é 0,016 mol por litro. Por conseguinte, o pH, que é menos o log da concentração de H+, é 1,8. Bom, dividindo a concentração que nós encontramos de H+, 0,016, pela concentração inicial, 0,55, multiplicando por 100, 2,91. E nós encontramos então o grau de ionização, né? Ou enfim, a percentual, né, de ionização do ácido numa solução com essa concentração. Né? Lembrar que o critério objetivo é que o resultado, né, dessa concentração que encontramos dividido pela concentração inicial multiplicado por 100 deve ser no máximo igual a 5%, para que aquela aproximação que nós fizemos de que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial seja considerada como válida. Aí, nesse caso é 2,91, evidentemente é abaixo de 5, a aproximação que fizemos com certeza é válida, enfim. Né? E calculamos aí o percentual de ionização conforme era solicitado, ou enfim, conforme é necessário, né, para podermos resolver a questão. Solução B, a mesma coisa, Ka é igual a X2, mas a concentração da solução é 1,25 mol por litro. Isso nos dá uma concentração de H+ de 0,024 mol por litro e um pH de 1,62. Fazendo as contas, 0,024 dividido pela concentração inicial, vezes 100, 1,92%, é o percentual de ionização, né? Que mostra também que a nossa aproximação foi válida, ou é válida, porque esse número ficou abaixo esse percentual ficou abaixo de 5%, tá certo? Bom, e agora nós já estamos aptos, então, tendo o pH e o percentual de ionização, já estamos aptos a resolver a questão. Letra A solução A tem o percentual de ionização mais alto e o pH mais alto, né? Bom, o percentual de ionização é 2,91, que é maior do que 1,92. Sim, o percentual de ionização é mais alto. E o pH é 1,8, enquanto que o pH da solução B é 1,62. Sim, o pH é mais alto. Perceba que a alternativa, enfim, o enunciado diz o pH mais alto. Ele não diz o pH mais ácido. Né? É claro que 1,62 é um pH mais ácido do que 1,80, 1,80. Mas ele pergunta qual o pH mais alto. Bom, 1,80 é maior do que 1,62, evidentemente. Né? Então é a letra A, mas temos que conferir as outras alternativas. Né? Vamos lá. Bom, a solução B tem um percentual de ionização mais alto, é verdade, 2,91 contra 1,92. Aliás, perdão, desculpe.
A solução B tem um percentual de ionização mais alto, o que não é verdade, né? É 1,92 contra 2,91. E o pH mais alto, não, também não é verdade, o pH mais baixo, é 1,62 contra 1,80. Letra C, a solução A tem um percentual de ionização mais alto, é verdade, é 2,91 contra 1,92. E a solução B tem um pH mais alto, não, a solução B tem um pH mais baixo, 1,62 é menor do que 1,80. E a letra D, finalmente, a solução B tem um percentual de ionização mais alto, não é verdade, é 1,92 contra 2,91. E a solução A tem um pH mais alto, sim, a solução A tem um pH mais alto, mas a solução B não tem o maior percentual de ionização. Enfim, soluções, as alternativas B, C e D, enfim, as duas partes do enunciado, ou uma parte que seja, está incorreta, de forma tal que nenhuma das três é correta, enquanto que a alternativa A, solução A, tem um percentual de ionização mais alto, sim, é verdade, 2,91 contra 92, e o pH mais alto, sim, 1,8 contra 1,62. Alternativa correta, então, alternativa A. A Q13, então, nos pede, encontre o pH de uma solução 0,175 de NaCN, cianeto de sódio. Né? E para o HCN, Ka é 4,9 vezes 10 a menos 10. Bom, é uma solução de cianeto de sódio. Cianeto de sódio não é um ácido, não é uma base, é um sal. Né? Estamos aí diante da chamada hidrólise salina. Né? Lembrar que o HCN é um ácido monoprótico, se ioniza em íons H+, e Cn-. O íon Cn-, portanto, é a base conjugada do HCN. O HCN se comporta como um ácido de Bronsted, é capaz de doa próton no caso para a molécula de água, e o íon Cn- se comporta como uma base de Bronsted, porque é capaz de receber próton. Quando eu dissolvo cianeto de sódio em água, fico com um íon sódio e íon cianeto. Né? Os íons cianeto, então, como bases de Bronsted que são, né, recebem próton de quem? Da molécula de água. E, conseguintemente, eu fico com um excesso de íons OH- em solução. Já sei, portanto, que a solução de cianeto de sódio será necessariamente básica. Tá certo? No caso aí, a questão originalmente é uma questão de múltipla escolha, né? Então já sei que a letra A deve ser excluída e a letra C também deve ser excluída, porque necessariamente a solução terá um pH básico. Tá? Bom, nós sabemos que para um par conjugado ácido-base, Ka vezes Kb é igual a Kw. Não sendo dito nada em contrário, a reação, ou nesse caso a dissolução, etc., está acontecendo a 25 graus Celsius, que é a temperatura padrão, ou 298,15 Kelvin. Né? Kw a 25 graus Celsius é igual a 10 a menos 14. Então, K vezes Kb é igual a Kw. Kb, no caso eu quero saber o Kb, né, do íon cianeto, que é a base conjugada do HCN. Kb vai ser Kw dividido por Ka. Então, Kw é 10 a menos 14, Ka foi fornecido. Kb para o íon cianeto é 2,04 vezes 10 a menos 5. Né? Então, o íon cianeto recebe próton na molécula de água, fica com íon, portanto, né, a solução fica com íons OH- livres em solução, motivo pelo qual a solução é básica, né, e forma moléculas aí do ácido conjugado, né, do íon cianeto, que no caso é o HCN, evidentemente. Né. A concentração de OH- e de HCN são iguais, x vezes x igual a x2, e a concentração inicial, nesse caso, é relativamente elevada, né? Quase 0,2 mol por litro. Constante de ionização é da ordem de 10 a menos 5. É uma aproximação perfeitamente válida assumir que a concentração no equilíbrio é a própria concentração inicial. Então, Kb, que é 2,04 vezes 10 a menos 5, é igual a x2 dividido por 0,175. Fazendo as contas, concentração de íon OH- é 1,89 vezes 10 a menos 3, o que me dá um pOH, né? pOH menos o log da concentração de OH-, me fornece um pH de 2,72, e sabendo que pH mais pOH é igual a 14, então nós podemos calcular um pH de 11,28. Então, nesse caso, é a alternativa B, B de bola. Tá certo? E para saber se a nossa aproximação foi válida, bom, nesse caso encontrou-se a resposta, etc. Né? Mas para saber se a nossa aproximação foi válida, é só dividir a concentração inicial, a concentração de OH- que calculamos, né? 1,89 vezes 10 a menos 3, pela concentração inicial, 0,175, e o resultado dessa divisão multiplicar por 100. Né?
Se isso ficar abaixo, ou for no máximo de até 5%, que esse é o critério objetivo, a aproximação foi válida. E nesse caso vai ficar abaixo, sim, de 5%. Tá certo? Enfim, aproximação perfeitamente válida. Então, enfim, 11,28 é o pH dessa solução de cianeto de sódio, 0,175 mol por litro. Muito obrigado, então, e até o próximo exercício.